Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo, seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Neste canal nós falamos sobre vida cristã, Bíblia, teologia, falamos de assuntos ligados ao cotidiano, sempre a partir de uma cosmovisão evangélica cristã. Um espaço de degustação, de assuntos ligados ao tema da teologia. E é também nesse canal que nós oferecemos um curso básico, introdutório, é o curso IBF, curso da Igreja Batista Fraternidade. É um curso bíblico teológico, tá? Básico. E você aqui no canal já tem disponível vídeos de bibliologia, são 6 vídeos de bibliologia, depois mais 3 vídeos de teontologia, depois mais 4 vídeos de cristologia, e agora estamos dando sequência na matéria de paracletologia, que é o caso desse vídeo. Paracletologia ou pneumatologia, como alguns preferem, que é o estudo sobre o Espírito Santo, ok? E aqui nós estamos, então, no 5º e último vídeo da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. Mas é importante, preste atenção, que antes de você assistir esse vídeo, aqui você assista os anteriores, desde o primeiro vídeo de paracletologia, para você compreender o que estamos falando aqui, tá? Porque o vídeo tem uma sequência lógica, então não assista este sem assistir os anteriores, tá? Ou então assista esse, mas então volte para assistir os anteriores para completar aí a série do estudo, ok? E é também importante saber que é importante assistir também os outros vídeos sobre bibliologia, sobre teontologia principalmente, que dá a base para as outras matérias, como cristologia e paracletologia. São temas ligados à teologia sistemática, tá bom? Bom, então vamos lá, ao vídeo, mas antes eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo e que você também compartilhe com um amigo, na sua rede social. Pode ser muito edificante e interessante para alguém, tá bom? Quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal. Muito obrigado, que você continue acompanhando os nossos vídeos. Lembrando que peço que você fique até o final do vídeo, onde eu estarei colocando aí, divulgando o endereço da nossa igreja, tá certo? Estarei divulgando o endereço da nossa igreja, a agenda, e também fazendo um convite especial a você e sua família. E também estarei dando dicas onde estudar teologia, beleza? Vamos lá para o vídeo então? Bora! 5º vídeo de paracletologia do curso IBF. Bom, e o tema de hoje será batismo com o Espírito Santo, ok? Aos irmãos e irmãs da IBF, da Igreja Batista Fraternidade, esse vídeo serve como apoio para o nosso curso interno de teologia, que vocês vão fazer ali um teste, uma avaliação, para depois do final de todas as matérias receberem o nosso certificado lá, aos membros inscritos lá da IBF, tá bom? Aos demais, o vídeo é livre para que possa acrescentar algo em seu conhecimento. Deus abençoe a todos. Bom, vamos falar então sobre batismo com o Espírito Santo, E eu quero começar então lendo o texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, especificamente, aonde aí o João Batista estava batizando Jesus com água, quando de repente ali ele vai dizer uma verdade sobre Jesus, Ele vai dizer: eu batizo vocês só com água para arrependimento, mas vem alguém após mim que é maior do que eu não sou digno nem de
desabotoar ou carregar suas sandálias, e ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá certo? Então, aí nós vemos uma promessa que Jesus haveria de batizar com o Espírito Santo. Agora, escute bem. Ao longo do vídeo, dessa teleaula, dessa videoaula, nós vamos ver que há uma discussão entre alguns pentecostais, que existe diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Esse texto aí, ó, de Mateus 3,11, veja que há uma promessa, João Batista está fazendo uma promessa, né? É uma promessa que é profética, de que Jesus viria, e Jesus então batizaria as pessoas com o Espírito Santo, certo? Aí ele diz, com o Espírito Santo. Esse pessoal da pentecostal, né, os pentecostais, eles vão ensinar que é diferente do que Paulo ensinou, né, lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar lá no versículos 13 e 14, que todos, sem exceção, todos foram batizados, igual está no texto aí que você está vendo, todos em um mesmo Espírito, foram batizados em um só corpo, no mesmo corpo, que é a igreja, tá certo? Então eles vão dizer que, nesse caso de Coríntios 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo estava falando do batismo no Espírito Santo, que é para todo crente. E que lá em Mateus 3,11, conforme esse texto aí, Jesus iria batizar com poder. Então é batismo com o Espírito Santo. Tá? Eu estou falando isso logo aqui na introdução, porque existe isso aí, tá? Esses detalhes aí, e eu discordo completamente dessa ideia. Tá? Não acho que há nenhuma separação, é apenas uma interpretação pessoal própria, ou de um movimento que quer encaixar a sua teologia carismática ou pentecostal no texto, e aí dá uma forçadinha, é a minha opinião, né? Tentando dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu discordo. Para mim, que sou continuista, eu acredito que as duas coisas, né, os dois textos, aliás, o de Mateus 3,11, que você viu aí, e tanto o de Paulo, né, o texto de Paulo, 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14, batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo estão falando da mesma coisa. Tá? A mesma coisa, não há diferença nenhuma entre com ou no. Tá? É só uma forma de expressar, mas é o mesmo significado, não muda nada. Beleza? Eu vou explicar por quê. Meu entendimento é assim ao longo desse vídeo. Bom, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, existem algumas interpretações, né? Então, existem interpretações diferentes. Os pentecostais vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece depois da conversão, depois da pessoa receber o Espírito Santo. Aí ela busca um poder, um revestimento do poder. Ela vai buscar o poder. E esse poder é o batismo com o Espírito Santo, tá? Então, quem não busca, não recebe esse batismo com o Espírito Santo e fica sem o batismo com o Espírito Santo. Ele fica sem o batismo com o Espírito Santo. Ele fica convertido, tem o Espírito Santo nele, mas não tem o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é distinto de ter o Espírito Santo. Na visão pentecostal isso, tá? O que eu também discordo nesse ponto, tá bom? E para os evangélicos mais tradicionais, né? O batismo com o Espírito Santo na verdade, a promessa da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Uma promessa que é feita desde lá do Antigo Testamento, passando por João Batista, né, e se cumprindo
com a promessa também de Jesus. Jesus também promete isso, e se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os discípulos, marcando assim o início da história do Espírito Santo na igreja, de forma contínua, né, presente, e até a consumação dos séculos, ok? E isso acontece para todo cristão. Nessa perspectiva mais tradicional, não existe crente sem batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita a todo aquele que crê, e se crê porque confessou Jesus, e na hora, a pessoa na hora é batizado com o Espírito Santo, recebendo então o Espírito Santo. Por isso que para nós, continuistas, Mateus 3,11, que é a promessa que Jesus batizaria com o Espírito Santo, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14, que todos nós, sem exceção, fomos batizados pelo mesmo Espírito, batizados num só corpo, que é a igreja, tá? Então, quem não tem o Espírito Santo, na nossa visão, quem não é batizado com o Espírito Santo, não tem conversão genuína, tá? E outro detalhe, falar em línguas para o pentecostal é evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo, já que o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal é separado da conversão. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Então, como o batismo com o Espírito Santo para o pentecostal é uma segunda bênção, é uma segunda visitação do Espírito Santo, portanto um revestimento com um poder espiritual, esse poder espiritual é marcado com o falar em línguas. Então o pentecostal clássico, ele defende que o falar em línguas é uma evidência de que a pessoa recebeu essa segunda bênção, esse batismo com o Espírito Santo após a sua conversão, né? Que lhe dá autoridade para pregar, para expulsar demônios e tal, a maneira como você vê que a pessoa recebeu esse poder, essa autoridade, essa credencial, né, de poder, é que ela falou em línguas. Tá? Isso aí é uma visão pentecostal. E é uma visão moderna, tá? Porque durante os 1900 anos de igreja, né, até o finalzinho do século XIX, início do século XX, isso nunca foi uma visão dos teólogos ou pensadores da igreja. Nunca foi uma visão da igreja de modo geral, tá? Isso aí é algo que foi trazido por Charles Parham, né, no final do século XIX, e por William Seymour e seus seguidores a partir do início do século XX, trazendo uma nova categoria para a igreja, né? Uma divisão entre os crentes batizados com o Espírito Santo e os crentes não batizados com o Espírito Santo. Então foi dividido em duas categorias, criando assim uma classe, né, de cristãos poderosos e fervorosos e de cristãos frios, mais ou menos, porque não recebem esse poder para agir na autoridade do Espírito Santo. São salvos pela graça, convertidos, convencidos do pecado, sim, pelo Espírito Santo, mas não alcançaram o poder do Espírito Santo para expulsar demônio, curar enfermos, falar em línguas e profetizar e, enfim, fazer missões, etc. Nessas coisas, tá? Então foi dividido. E isso é novo. Isso aí tem um pouco mais de 100 anos, já que o movimento pentecostal ele explodiu no início do século XX. Então ele tem mais ou menos 100 anos esse movimento, essa teologia desenvolvida, a teologia pentecostal clássica. O que eu discordo, tá? Completamente, e sigo aí os 1900 anos de história da igreja, onde nunca teve esse entendimento. Nunca teve. Por mais que alguém venha aqui querer forçar, não, eu vou pegar o vídeo, eu vou fazer uma crítica, eu sou teólogo pentecostal. Querido, você pode fazer o que você quiser. Nunca houve essa ideia de duas categorias de cristãos, tá? Batizados e não batizados. Isso aí é coisa de pentecostalismo moderno do século XX, tá bom? Bom, eu também, com isso, não estou negando os dons espirituais, tá?
Porque existem as igrejas clássicas, né, tradicionais, históricas, que não aceitam falar em línguas na igreja, não aceitam dons, que a pessoa tem um dom, por exemplo, Deus usa ela para curar um monte de gente, uma única pessoa, Deus deu para ela o dom de curar, ou então que essa pessoa, quando ora, Deus dá visões para ela, revela alguma coisa, ou que fala em línguas. Esses cristãos históricos, tradicionais, reformados, normalmente eles negam isso, eles são chamados de cessacionistas, dizendo que os dons espirituais cessaram, e eles não creem nessas manifestações mais na igreja, porque agora a igreja tem a escritura, ela tem o cânon da igreja, que é a escritura completa, e agora tudo que Deus vai fazer ou falar é pela escritura, e Deus não usa ninguém mais para profetizar ou dar visão, revelação, essas coisas. Muito menos fala em línguas, tá? Eu discordo porque não tem nenhum texto bíblico que Deus disse que isso acabaria. Não tem. E pegam um texto lá, mais ou menos, tentam forçar ele, mas não existe texto claro que diga, que afirme que os dons cessariam. Mas tem, ao contrário, textos, e eu vou mostrar depois, falando dos dons espirituais mais adiante, que tem textos que afirmam que os dons servem para edificar a igreja. Paulo em Coríntios 12, capítulo 12 e também no capítulo 14, Paulo mostrando para que servem os dons e também dizendo que não deveríamos proibir os dons, ao contrário, deveríamos procurar com zelo os melhores dons, né? Incentivar os dons para a edificação do corpo de Cristo, e também que não deveríamos proibir falar em línguas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês lá no final, quando a gente vai falando de dons espirituais. Eu estou explicando assim, dando uma introdução para mostrar a questão do batismo com o Espírito Santo, tá? Então alguns, os pentecostais, vão atrelar o falar em línguas ao sinal inicial de que alguém recebeu o Espírito Santo. Os tradicionais reformados vão dizer que não existe línguas, eles negam, eles dizem que é uma invenção da cabeça humana, tá? Então não tem essas manifestações de falar em língua de forma nenhuma. Hoje nunca, não mais, porque já cessaram lá atrás, no século II, da história da era cristã. E nós continuistas, batistas continuistas, ou batistas renovados, como alguns querem chamar, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, então não é como o pentecostal diz, que conversão e recebimento, ou regeneração, ou selo do Espírito Santo é para conversão, e batismo com o Espírito Santo é depois. Nós não cremos nisso, tá? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para todo crente. E nós cremos sim que qualquer crente pode receber do Espírito Santo um dom ou mais de um dom espiritual. Diversos dons. Falar em línguas, profetizar, ter visões, interpretação de sonho, interpretação de língua, enfim, cura, né? Nós cremos na manifestação, na atualidade, continuidade dos dons espirituais, tal qual o sola Escritura nos ensina, tal qual somente as Escrituras nos dão base para isso. Não nenhuma interpretação fora da Bíblia, mas somente dentro da Bíblia. Portanto, somos bíblicos e continuistas. Somos aqueles que são adeptos da continuidade dos dons espirituais, tá? Então, espero que tenha ficado claro, né, o que é o pentecostal clássico, o que é o tradicional reformado que nega os dons e o que é o continuista, tá? Então, batismo com o Espírito Santo, para nós batistas reformados, batistas renovados, para nós o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, falando em língua ou não, é para todo mundo recebe o batismo com o Espírito Santo na conversão. E o que nós cremos é que durante a vida cristã, nós temos intimidade com o Espírito Santo, e na medida que vamos orando, vamos pedindo a Deus fortalecimento, o Espírito Santo, conforme Coríntios 12 nos ensina, ele, conforme sua vontade, ele distribui dons à igreja. Alguns vão pregar, alguns serão pastores, alguns serão diáconos, alguns terão dons de cura, outros Deus irá revelar coisas através de sonho ou visão, outros falarão em línguas para edificação própria, outros Deus vai dar o dom de interpretar, para interpretar a língua que o irmão falou, para edificação da igreja. Então nós cremos nisso, mas sempre com ordem e decência,
para não virar uma bagunça como nós temos visto nos dias atuais, tá bom? Sempre com muito equilíbrio, para sermos bíblicos e termos, lógico, o discernimento, tá bom? Então nem todo mundo vai ter dom, nem todo mundo vai falar em língua, nem todo mundo vai fazer isso, aquilo. Não é assim que funciona, é conforme o Espírito Santo quer e para um fim necessário, um fim proveitoso, para utilidade e edificação da igreja, tá? Então, uma vez que eu apresentei esses três pontos, eu já dei assim uma introdução e praticamente já uma ideia do contexto geral que nós estamos ensinando aqui nesta videoaula. Eu quero falar para vocês sobre as promessas, então, que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Tá? Agora eu vou falar na nossa visão IBF. O Espírito Santo vai descer sobre a igreja, e é para toda a igreja, de todos os tempos, e para todos os crentes. Tá bom? Sem exceção. Sem exceção. Então, batismo com o Espírito Santo, para nós, da Igreja Batista, Fraternidade em Caieiras, uma igreja batista renovada, que crê nos dons espirituais, portanto, nesse aspecto carismáticos, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para todo que crê, absolutamente para todo que crê, e que após uma vida de conversão, uma vivência com Deus, conforme vamos vivendo a fé, Deus nos dá dons e nos capacita com esses dons para a edificação da igreja. Ok? Mas vamos falar então, uma vez separadas as coisas, vamos falar do batismo com o Espírito Santo, que é para todo crente. É uma promessa dada desde lá do Antigo Testamento, né? O livro do profeta Joel do Antigo Testamento, que não sabemos com exatidão, tá? Do tempo que ele viveu, o tempo que ele profetizou. Também não sabemos exatamente quando o seu livro foi divulgado, inicialmente, tá? Alguns falam que ele viveu e profetizou e seu livro apareceu por volta dos anos de 830 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo, 830 anos antes de Cristo, ok? Outros já vão dizer que o profeta Joel profetizou, na verdade, depois, né, do cativeiro da Babilônia, lá por volta do ano 500, mais ou menos, entre 520, 500, 510 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Então é uma incógnita ainda, tá? Então você vai encontrar teólogos, historiadores, né, que vão defender que ele é lá do ano 830 antes de Cristo, e você vai encontrar teólogos afirmando que o seu livro e a sua escrita e também a sua vida, né, como profeta, ocorreu por volta de 500 anos antes de Cristo, tá bom? Bom, independentemente disso, nós temos o conteúdo profético do livro. E é isso que nos importa. Porque aqui tem uma promessa, além de vários aspectos importantes do livro de Joel, nós temos um trecho específico que faz uma promessa para os últimos dias, que aconteceram a partir de Jesus. Jesus inaugura os últimos dias aqui na Terra. A vinda de Jesus é o cumprimento para todas as nações, que haveria salvação em Cristo para todas as nações. Portanto, ali então iniciam os últimos dias dos homens na terra, porque agora em Cristo eles encontram salvação. E é Jesus que disse que ele morreria, assim como aconteceu, no terceiro dia ressuscitaria, como aconteceu, e ele então faz uma promessa: voltarei logo para julgar todos, né? Se voltará como um juiz aí, né? Então, juiz e rei, né? Vai voltar como juiz e rei. Então ele voltará, e é o que nós aguardamos. Então Jesus inaugura os últimos dias. A partir do momento que Jesus sobe para os céus, a partir daí, qualquer momento, né, conforme os acontecimentos proféticos que vão se cumprindo segundo as Escrituras, Jesus voltará para finalizar o ciclo desse mundo e inaugurar o novo céu, a nova terra, e alguns teólogos vão acreditar no milênio, aí já é coisa para escatologia, tá? Mas mostrando que os últimos dias iniciaram com Jesus. E então, o profeta Joel, lá atrás, no Antigo Testamento, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre toda a carne.
ou seja, sobre todo o povo de Deus, todo aquele que crê em Deus, tá? Então, o profeta Joel, ele faz essa promessa, tá? No capítulo 2 de Joel, versículos 28, 27, aliás, perdão, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, tá? Ele vai dizer o seguinte, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, né? Ou seja, homens e mulheres, tá? Sem diferença de gênero. Homens e mulheres profetizarão. Olha isso, com o poder, com a presença do Espírito Santo na vida deles, eles iriam profetizar. Observe uma coisa aqui. Isso é muito importante, porque lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas de forma definitiva. Mas ele atuava, lógico que o Espírito Santo atuava sobre toda a terra, isso é fato, tá? Mas normalmente o Espírito Santo, ele, quando se apossava de alguém, quando ele vinha sobre alguém, né? Ele dava para essa pessoa poder, autoridade, para que essa pessoa pudesse fazer coisas extraordinárias, lógico, numa visão bíblica, né? Pela fé, claro, mas com poder, com autoridade. Muitos desses que o Espírito Santo envolvia até profetizavam, tá? Então, é normal que nós já falamos em aulas anteriores que um dos símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento, lembra disso? É o óleo. E lembra que a gente falou que no Antigo Testamento, algumas pessoas eram separadas para receber essa porção, essa presença do Espírito Santo em suas vidas? No caso dos reis que eram ungidos, então o Espírito Santo vinha sobre os reis para dar aos reis direção, tá? E capacitá-los para o propósito de Deus sobre a nação. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, tá? Para que pudessem agir em nome de Deus, fazer feitos extraordinários como milagres e curas, e também profetizar, a fim de que o que eles falassem se cumprisse. O Espírito Santo falando na boca deles, tá? E também os sacerdotes eram ungidos com óleo para que pudessem exercer aí o sacerdócio, fazendo aí o culto, trazendo a liturgia, né, que era direcionada por Deus em favor do povo, e também para ensinar. Eles eram capacitados a ensinar a lei de Moisés, a ensinar a palavra de Deus, tá? Eles eram capacitados e autorizados por Deus para também ensinar o povo a doutrina e a obedecer a Deus. Ok? Então, esses eram os ofícios mais comuns quando eles recebiam a unção, o óleo, né, na cabeça, né, e eles eram então levados a servir a Deus nesse propósito. Agora, veja que interessante. Na promessa de Joel, conforme nós lemos, quando Jesus viesse, lógico que ele aqui não fala diretamente do nome de Jesus, mas nós sabemos que isso seria reservado para os tempos de Jesus, profeticamente. Ele viria e seria derramado, esse Espírito Santo seria derramado não apenas sobre reis, não apenas sobre sacerdotes ou profetas, ou em algumas pessoas de liderança especificamente, mas o Espírito Santo viria sobre todos os crentes, todas as pessoas, sobre toda a carne, toda a humanidade, todo aquele que cresce em Deus, e sobre homens e mulheres, independentemente do gênero. Olha que coisa maravilhosa. Então nós estamos lendo aí, vossos filhos e vossas filhas, homem e mulher, né, profetizarão. Olha só, os vossos velhos, os idosos, né, eles terão sonhos da parte de Deus. E também os vossos servos e servas, olha que interessante, aqui falando até de classe social, né? Os vossos servos e as vossas servas, né, também serão usados por Deus aí, né? Serão usados por Deus. Também receberão o Espírito Santo. E aí, é interessante, porque nessa de servos e servas, ele está falando que não haveria, não apenas uma questão de unir
os gêneros, ou seja, masculino e feminino, receberiam a capacitação de Deus e a presença do Espírito Santo de forma a ter a plenitude do Espírito em suas vidas, como também os idosos seriam renovados com esse poder, também os servos e senhores receberiam. Então, aqui o Espírito Santo une a igreja, né? Une, aí ele já estava falando aqui, o profeta já estava mostrando o futuro de que Jesus uniria todos num só corpo, derramando sobre eles o Espírito, tá? Então não há diferença de etnia, não há diferença de cor de pele, não há diferença de gênero, se é masculino ou feminino, e nem de classe social, se é rico ou pobre, né? Servo ou senhor. Todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Por isso que eu afirmo, é uma promessa a todos, tá? Ninguém fica de fora. Todo aquele que crê, todo aquele que tem Cristo recebe a promessa de Deus, ok? Então é para todos. A promessa de Joel vai se cumprir, ok? Bom, e vai se cumprir aonde? Em Atos capítulo 2. Daqui a pouco a gente vai ler Atos 2, né? Vamos ver uns trechos de Atos 2 e mostrar para vocês que o Espírito Santo então está sendo derramado conforme a promessa de Joel. Agora, olha que interessante, tem as promessas de Jesus, né? Jesus vai falar, né? Além do João Batista dizer que Jesus batizaria com o Espírito Santo, conforme Mateus 3,11, olha aí que a gente já viu, João Batista falou disso, né? Jesus vai fazer essa promessa também, tá? Então, vamos ver onde? Evangelho de João, vamos ver alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 17. Olha o que Jesus está dizendo aí, olha que interessante. Eu pedirei ao Pai, olha isso, e ele vos dará outro consolador, ou seja, aí é o Paráclito, outro ajudador, outro conselheiro, certo? E para estar com vocês para sempre, dizendo que o Espírito Santo vai ficar com a gente para sempre. O mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vocês o conhecem, né? Porque ele já habita com vocês. Olha só, Jesus está falando que o Espírito Santo já estava com eles. Já estava com eles, tá? Mas Jesus completa a frase dizendo algo importante. Ele vai dizer assim, e também estará em vocês. Olha só, por enquanto o Espírito Santo, eles conheciam da parte de Deus, a presença de Deus, mas porque o Espírito Santo estava com eles. Mas em breve, no derramar do Espírito Santo, que é a promessa de Joel, sobre a carne humana, o Espírito Santo em breve estaria neles, na igreja, em todos os discípulos, tá? Ninguém ficaria de fora, é uma promessa para todos, tá? Olha então o texto aí que interessante, olha o detalhe. Vocês já conhecem porque ele já está, presente, né? Ele já está com vocês. E em breve, ele está falando, e em breve. Aí é futuro. Estará em vocês. Então você vê que o Jesus já falou, ele já habita com vocês, mas em breve, quando eu cumprir essa promessa, ele vier, ele não só habitará com vocês, mas ele estará em vocês. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. É receber o Espírito Santo em nossa vida. Tá? Não apenas estar conosco, mas estar em nós. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A promessa se cumpriu em Atos capítulo 2 e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E é o que acontece com todos aqueles que se convertem. Eles recebem na vida deles o Espírito Santo, para habitar neles, para sempre. Isso é batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Ok? Jesus faz mais promessas. Olha o que ele faz, a promessa. João capítulo 14, versículos 26, 27 e 28. Ele diz o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo que vier em meu nome, ele ensinará a vocês, ele vai ensinar a vocês todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Tá certo? Então, imagine, irmãos, se a gente fosse pensar como pentecostal clássico, existe um tipo de crente, né? Porque essa é a promessa que se cumpre em Atos 2. Imagina o Espírito Santo, que a pessoa tem com ele, mas que não está nele. Porque para o pentecostal clássico é isso, o Espírito Santo, ele está com o que se converte, mas não está nele. Irmãos, isso não existe, tá? Não faria o menor sentido, ok? Imagina se a gente fosse pegar a ideia do pentecostal clássico, ele divide, né? Ele diz que o batismo do Espírito Santo é diferente da conversão, da regeneração, né? Imagina se a gente fosse pegar isso aqui, nem caberia no texto que Jesus promete. Porque Jesus disse, olha, o Consolador que vier em meu nome, quando ele vier aqui, ele vai guiar vocês, ensinar vocês todas as coisas aí. E ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Então imagina, se fosse pensar como pentecostal, essa promessa aqui não ia dar para quem não fala em língua. Não ia dar para quem não tem, supostamente eles acreditam, o batismo do Espírito Santo. Porque isso aqui é batismo do Espírito Santo. A promessa que Jesus está falando é a mesma que Joel prometeu. A promessa do Consolador, da vinda do Consolador que Jesus está falando aqui, é a mesma promessa da vinda que ele prometeu em Joel. Que Joel prometeu através da fala profética guiado por Deus, tá certo? É a mesma promessa também de Mateus capítulo 3, versículo 11, onde João Batista o profetiza, dizendo, aquele que vai vir após mim é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ok, pessoal? Então, queridos, é a mesma promessa. Jesus está falando ali um consolador aí. Então quer dizer que um crente que não recebe o Espírito Santo, conforme o batismo, né, com o Espírito Santo, se pudesse haver essa possibilidade, como o pentecostal explica isso aqui no texto de João 14? Então, um crente sem o batismo com o Espírito Santo não lembra das palavras de Jesus. Ele não consegue ser guiado pelo Espírito Santo para fazer nada. Fica perdidão. Ah, irmão, desse jeito, quem permaneceria de pé? Quem permaneceria salvo? Quem permaneceria seguindo os passos de Jesus, seguindo as orientações do Senhor? Quem olharia a Bíblia e leria a Bíblia e a entenderia se não fosse pela iluminação do Espírito Santo? Ora, então, queridos e queridas, essa promessa de Jesus é para Atos capítulo 2. Portanto, é para todo crente. Porque se algum crente não receber esse batismo, veja bem, ele não tem o Espírito Santo nele, conforme Jesus prometeu que aconteceria. Ele não tem o Espírito Santo que o guia, que o ensina. Ele não tem o Espírito Santo que o faz lembrar dos ensinos de Jesus nas horas que mais necessita. Pelo amor de Deus. Então não faz sentido dizer que alguns cristãos não são batizados com o Espírito Santo. Não faz o menor sentido a gente encontrar alguns cristãos hoje e dizer, lá vocês são batizados com o Espírito Santo, lá, vocês são ou não são? Não faz sentido, tá? Porque senão a gente teria que responder, não, lá a gente só tem o Espírito Santo com a gente, mas não na gente. Não, lá a gente a gente não lembra de nada que Jesus ensinou, porque o Espírito Santo não recebemos esse batismo. Não, lá a gente também não é guiado pelo Espírito Santo, porque a gente não recebeu o batismo, entendeu? Não, lá a gente também não... Enfim, a gente não tem em nós, a gente não é guiado por ele, não é ensinado por ele, e não lembramos nada do que Jesus disse, porque não recebemos o tal batismo. Então, desculpa, tem um monte de igreja de todos os séculos, tá? Nos 2000 anos de história da igreja. Todo crente que quiser ser guiado por Deus, todo crente que quiser lembrar das palavras de Jesus, ficar fiel às palavras de Jesus, todo crente que quiser, queridos, saber que tem o Espírito Santo na vida dele, tem que ser batizado no ou com o Espírito Santo. Então essa teologia pentecostal clássica, para mim, ela não tem sustentabilidade ou sustentação bíblica. Não tem. Nem histórica. Ok?
O vídeo não é o ataque aos pentecostais, tá? Eu só estou trazendo a aula agora na minha perspectiva, aliás, nem na minha, né? Na perspectiva das igrejas batistas renovadas, da igreja batista continuista, que é a Igreja Batista Fraternidade, ok? Que separa dons de batismo com o Espírito Santo. Não mistura as coisas. Falar em línguas é dom, batismo com o Espírito Santo é algo que acontece na conversão, é promessa. Beleza? Então quando você vê alguém profetizando, você vê alguém falando em língua, não é que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que ele recebeu foi a renovação de um dom espiritual. Ou ele recebeu um dom espiritual. Porque o batismo com o Espírito Santo ele já tinha desde a conversão. Ok? E é difícil você trazer isso para a mente de um pentecostal depois que ele se converte no pentecostalismo, viu? Porque para ele ficou muito tempo ouvindo isso, né? Eu até lembro, né, que as pessoas iam para a igreja e ficavam lá assim, como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? As pessoas iam e ficavam, glória, 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 fecha o olho, se concentra e pede, me batiza com o Espírito Santo, me batiza, e ficava glória, 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 glória. E como para os pentecostais o falar em língua é evidência de que você recebeu o tal batismo, eles ficavam ali, oh, glória, 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 até a língua enrolar, para você ver se você consegue falar. E quando alguém não falava, se sentia um lixo. A pessoa falava assim, eu me abri para Deus, eu me abri, eu busquei, eu fiquei 30 minutos de joelho, clamando, me enche, Espírito Santo, e fiquei glória, 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 aleluia, 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 não falei lá de língua, não recebi, não é hoje. E os pastores falavam, se hoje você não recebeu, não desista, uma hora você receberá o batismo. O resultado é que tem um monte de gente falando em língua, porque é induzido a falar em língua. Não estou dizendo que não tem alguns que falem em línguas, porque é um dom. É um dom que o Espírito Santo dá à igreja. Então alguns no meio da igreja, genuinamente podem falar em línguas, de fato. Eu sou continuista, eu creio na atualidade, na continuidade, na renovação dos dons espirituais. Eu creio, ok? Eu só não acho que isso seja sinal de batismo com o Espírito Santo. E aí, então, a maioria, no meu ponto de vista, eu acho que até alguns pentecostais podem concordar comigo. Deve ter mais de 70% da igreja. É difícil falar também em números, né? Isso aí é especulação minha, mas assim, acho que a maioria não fala em línguas, irmãos. A maioria tá no meio, acaba xaramanai, alabacanta, alabassurianda, alamanai, e acha que tá falando e decora a língua, e tá, e toda vez que tá feliz e alegre, solta essa língua e acha que é batismo do Espírito Santo. E isso é ruim, né? Porque as pessoas ficam presas a uma ideia, né? E aí frustra cristãos, né? Deixa cristãos frustrados. Caramba, o outro recebe, eu não recebo. Acho que o Espírito Santo não gosta de mim. Porque ele não quer me dar o batismo, não quer me dar poder, não quer me dar línguas, né? E isso é muito ruim. Isso nunca existiu na história da igreja. Tá? A gente vê aí, ó. Imagina, irmão, se não tivesse batismo com o Espírito Santo, se a igreja não tivesse a presença do Espírito Santo. Imagina essas igrejas que nunca falaram em línguas. Igreja luterana, né? As reformadas tradicionais clássicas. Luterana, anglicana, igrejas metodistas, igrejas congregacionais, os batistas tradicionais não renovados. Imagina só os adventistas, que alguns dizem que é seita, né? Mas vou colocar eles aqui no meio. Imagina também como que são os outros? Os menonitas, né? Imagina, irmãos, os presbiterianos, né? Como o pastor Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos Lopes. Imagina esses homens que pregam, e às vezes nós os admiramos no seu ensino, na sua pregação. Imagina se eles não têm o Espírito Santo, irmão. Se eles não têm o batismo, como é que eles têm poder para pregar, hein? Como é que eles conseguem pregar? Billy Graham, conhecido como o maior evangelista de todos os tempos, ou o maior evangelista do século XX. Billy Graham não era pentecostal, gente. Era um batista tradicional, muito usado por Deus. E quando ele pregava, até hoje, né? Você vê vídeos do Billy Graham, aquilo inflama o nosso coração, nossa mente é levada, né, pelo Espírito Santo a meditar na grandeza de Deus.
E quantas almas se converteram mundo afora ouvindo Billy Graham, um pastor batista tradicional que tinha o quê? O dom da pregação. Um homem cheio do Espírito Santo que jamais, que nós sabemos, jamais falou em línguas. Não é o mesmo que ocorre com John Wesley. Vai vir alguém aí querer dizer que John Wesley falou em línguas, né? Só me falta. Mas não falou. Né? George Whitefield, né? Um grande pregador, né? Séculos atrás. Também um grande pregador de massas. Homem usado por Deus. Havia muitas conversões e quebrantamento na pregação desses homens. Homens de oração. Homens que jejuavam 2, 3 dias, queridos. 2, 3 dias. Nunca falaram em línguas na vida. Por quê? Porque nunca existiu essa ideia de uma pessoa batizada tem que falar em língua. Nunca existiu. Isso é coisa de cabeça de pentecostal. Historicamente, não se sustenta. Entendeu? E aí, é muito interessante isso, né? Porque Charles Spurgeon, a gente lê, os pentecostais leem Spurgeon. Sabe como ele era considerado? Século XIX, um pastor batista tradicional, Charles Spurgeon. Sabe como ele é considerado até hoje? O apelido que ele recebeu, carinhoso, é de o príncipe dos pregadores. Porque multidões, eu estou falando de milhares de pessoas iam todos os dias ouvir a pregação de Spurgeon. Pessoas se convertiam, pessoas se entregavam a Jesus depois de ouvir as mensagens desse homem. Um homem que orava horas antes de subir no altar. E que nunca teve essa coisa de falar em língua. Agora, se não houvesse batismo com o Espírito Santo, irmão, como os pentecostais falam, Billy Graham não seria o maior evangelista do século XX. Charles Spurgeon jamais seria o príncipe dos pregadores. Muito menos John Wesley, um grande avivalista, e nem George Whitefield seria um grande pregador. Desculpe, mas essa é a realidade. Então, as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Porque batismo com o Espírito Santo, todos recebem na conversão. Ok? O que aconteceu com o movimento pentecostal do século XX para frente, que confundiram com o batismo com o Espírito Santo, foi a renovação dos dons espirituais citados em Atos capítulo 12, lá do século I. Voltaram a ter experiências com falar em língua, voltaram a ter experiências com profetizar, com ter visões, revelações, essas coisas. E que eu creio que é genuíno. Porque o Espírito Santo faz como quer e quando quer. Então houve uma renovação nesse sentido, que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Senão não haveria igreja. Como que a igreja presbiteriana existiria, gente? Né? Fazendo missões no mundo inteiro, sem nunca falar em língua. Sem nunca crer, né, que batismo com o Espírito Santo é necessário falar em língua como evidência, como sinal que recebeu o tal batismo. Como é que haveria as missões batistas no mundo inteiro? Não faz o menor sentido. Tá? Então o pessoal confundiu, os pentecostais, eu afirmo aqui, confundiram renovação de dons espirituais com o batismo com o Espírito Santo. E disseram que falar em língua é evidência de batismo com o Espírito Santo. E que batismo com o Espírito Santo é uma coisa que acontece depois da conversão e não é para todo crente. Um erro pentecostal no meu ponto de vista. Espero que a aula esteja ficando compreensível, espero que não esteja complicando para você, tá? Mas então vamos lá. Batismo com o Espírito Santo o que é? É isso aqui. É quando o Espírito Santo veio habitar no crente. Habitar na igreja. Não, antes da descida do Espírito Santo, esse derramar do Espírito, os cristãos conheceram o Espírito de Deus por meio de Jesus. Da presença de Jesus com ele e o Espírito Santo com eles. O Espírito Santo com eles, como está escrito aqui em João capítulo 14, que nós lemos. O Espírito Santo já estava com eles. Por isso eles conheciam a manifestação do Espírito. Mas Jesus fala no futuro. E logo estará em vós. Logo será derramado sobre vocês. Ok? E isso já aconteceu em Atos 2 e é para todos os crentes. Todos os crentes. Sem exceção. Tá? O falar em línguas foi um sinal que Deus deu. Para aquele momento. E eu vou explicar já já. Para aquele momento. E não uma coisa perpétua. Tá? É que ligaram uma coisa a outra, né? Infelizmente fizeram isso. Bom,
mais uma promessa de Jesus. Então é uma promessa. Jesus estava prometendo que viria o Espírito Santo. João capítulo 16, tá? Versículos 7 e 8. Jesus diz assim, ó, se eu não for, ele, o Espírito Santo, não vem. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Certo? E quando ele vier, ele convencerá o mundo. Veja a ação do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então Jesus estava já falando que quando ele fosse para o Pai e ele e o Pai enviassem o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, que estaria na igreja, estaria nos crentes, ok? Através da pregação dos crentes, através da ação da igreja, o Espírito Santo agiria, levando os homens e o mundo inteiro nas missões a serem convencidos pelo Espírito Santo sobre o seu pecado, sobre o juízo de Deus que virá e sobre a necessidade do cumprimento da justiça de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhuma igreja, sem essa promessa, nenhuma igreja conseguiria fazer isso. Então, essas promessas de Jesus estão atreladas a Atos capítulo 2. Se existir alguma categoria de cristãos que não tem isso aqui, o presbiteriano não fala língua, então ele não tem isso aqui. Então o presbiteriano não pode fazer missões nenhuma, não pode pregar, não haveria conversão de crentes a Jesus por meio dos presbiterianos. Eles não seriam capazes de fazer isso. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, ele, o Espírito Santo, na boca dos crentes, convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Haveria conversões. Então, se existiram conversões, e existem ainda nas igrejas presbiterianas reformadas, nas igrejas luteranas tradicionais, nas igrejas anglicanas, nos menonitas, entre os batistas tradicionais, então é porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como também entre os assembleianos. Ok? O resto é balela. É só discussão inútil. Ok, pessoal? Bom, então ficou claro o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Então... Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula.
Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos, os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.